Olá família Sercom, tudo bem com vocês? Eu sou Ine Santos, psicóloga, mestra em Psicologia Social e atualmente doutoranda em Psicologia Social na mesma instituição. Meu papo com vocês hoje é sobre o Novembro Negro e a importância da luta antirracista. Você sabe por que comemoramos o dia 20 de novembro e não o dia 13 de maio, dia da assinatura da Lei Áurea, como o Dia da Consciência Negra? Então vamos lá que eu te explico. Em meados de 1530, povos negros sequestrados em África passaram a ser trazidos para o Brasil para a realização de trabalhos forçados, enriquecendo bolsos dos senhores e não seus próprios, recebendo pelo trabalho apenas alimento e abrigo, ou seja, combustíveis para a continuidade do trabalho forçado ao qual eram submetidos. Ao longo do processo de escravização, muitas negras e negros se articulavam em luta pela liberdade e resistência do seu povo. O Quilombo dos Palmares foi um dos maiores símbolos de resistência da população negra e que conseguia se desvencilhar da situação de escravização. Foi o maior quilombo da América Latina, chegando a acolher cerca de 20 mil habitantes, representando um espaço de luta e resistência da população negra durante o período no qual foi escravizada. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes desse quilombo, foi brutalmente assassinado e decapitado pelas forças do sistema colonial português, que tinham o intuito de intimidar o movimento de resistência da população negra. Anos mais tarde, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, consequência de 4 décadas de pressão da sociedade civil, em especial do movimento abolicionista. A lei no papel aboliu a escravidão, mas não garantiu nenhuma humanidade ou inserção da população negra na sociedade, como sujeitos de direito. Não houve nenhuma política reparatória para a população, que trabalhou por quase 400 anos, enriquecendo a elite brasileira, elite branca. E para garantir que o protagonismo da luta de negras e negros não caia no esquecimento, é que comemoramos o dia 20 de novembro e não o dia 13 de maio como o Dia da Consciência Negra. E você aí pode estar se perguntando, mas essa história já não ficou lá para trás? Nós não somos todos humanos? E com relação a essas questões eu devo dizer que apesar de 132 anos da assinatura da lei, a população negra segue ao longo da história figurando os piores índices de desenvolvimento humano. Quando pensamos na taxa de desemprego, por exemplo, ou quem realiza os trabalhos mais precarizados e subalternizados no mundo do trabalho, ou quando pensamos nos mortos pela violência de Estado, ou ainda os maiores indicadores de violência obstétrica, de feminicídio, levando em conta todos esses indicadores, temos a população negra figurando os piores índices, e isso se dá porque, infelizmente, apesar de biologicamente sermos todos raça humana, existe uma diferença do lugar social ocupado por indivíduos negros e brancos. E essa diferença é muito simples de ser percebida quando observamos quem ocupa as instâncias de poder, os cargos de liderança, os cargos políticos ou os diversos postos de prestígio na sociedade brasileira. A condição de marginalidade da população negra não se dá exclusivamente por consequência da escravização de negras e negros no Brasil, mas pelo processo histórico de manutenção do lugar de subalternidade desses indivíduos, garantindo a permanência dos povos dominantes em seu lugar de dominação. Por esse motivo é que todos os dias, não apenas em 20 de novembro, para além de não sermos racistas, precisamos adotar ações antirracistas, em vias de garantir uma sociedade mais igualitária para indivíduos brancos e negros. Nessa discussão é muito importante a gente contextualizar o que é o racismo estrutural. O racismo estrutural, ela não é uma coisa que surgiu agora, não é um assunto da moda, O racismo, ele estrutura a sociedade e a subjetividade do povo brasileiro. Existe uma relação de poder. Então, a definição do racismo é essa relação de poder entre duas raças diferentes ou entre uma raça que está nessa condição de opressora e algumas outras em situação de oprimidas. E aí é importante a gente pensar que quando a gente fala de raça, a gente não está levando em consideração o contexto biológico, porque biologicamente somos todos raça humana, Então isso é incontestável. Mas quando a gente pensa na sociedade como ela se estrutura, existe então uma hierarquia entre povos brancos e não brancos. Então
Então a gente sabe, quando a gente pensa na condição da população indígena, quando a gente pensa na condição da população negra, que essas populações elas não estão, né, elas não vivenciam a mesma realidade vivenciada pela população branca. E de que forma que a gente pode pensar nisso? Eu costumo dizer sempre, eu brinco com isso, né, quando a gente vai no mercado, por exemplo, para comprar shampoo. Existe shampoo para cabelo normal, né? E aí eu me pergunto, e todos os outros cabelos, né? O que são? São cabelos alienígenas, né? E aí o que determina que o cabelo liso é o cabelo normal? Então são questões como essa é que a gente vai pensando o quanto que algumas questões são extremamente naturalizadas, né? Algumas condições são extremamente naturalizadas. Você, pessoa negra, quantas vezes quando você estava numa drogaria, num supermercado, você pensou, eu não vou abrir a bolsa aqui, né? Porque podem achar que eu estou roubando. Ou evitou de correr numa via pública, né? Para não ser confundido por um bandido. Então são essas questões que é importante a gente pensar, porque muitas vezes são questões que só atravessam a população negra. Elas não atravessam as pessoas brancas e que muitas vezes nem pensam que essa é uma preocupação. Na disputa em postos de trabalho, por exemplo, também é importante a gente pensar que por mais que a gente esteja aparentemente disputando as mesmas vagas pelas mesmas, né, tendo as mesmas condições de aprendizado, de educação. Então, eu estudei na escola X, o meu colega branco estudou na escola Y. Quando a gente chega para disputar uma vaga, muitas vezes é considerado primeiramente o tom da pele para depois ser pensado o que aquelas pessoas têm para contribuir, ou quais são os conhecimentos adquiridos por essas pessoas ao longo de suas existências. Então a disputa da vaga, muitas vezes, ela não se dá de forma igualitária, ela não se dá numa condição de igualdade. E muitas vezes exclusivamente por conta do tom da pele. Então é importante os profissionais de recursos humanos pararem para pensar um pouco. Quando a gente observa as condições e os elementos trazidos pelos candidatos, será que a gente está observando de fato o que eles têm para oferecer e não estamos colocando a cor da pele na frente? Equipe de liderança, vamos pensar também quando a gente vai promover as pessoas e a gente observa algumas características, será que a gente também não está colocando na frente a cor da pele, né, para além de pensar nas habilidades, né, e na forma com a qual essa pessoa ela vem desenvolvendo o seu trabalho? É muito importante. Existe uma autora, que é a Lia Weiner Schuckmann, ela entrevistou quando estava fazendo o mestrado, ela entrevistou inúmeras pessoas brancas porque ela queria entender e ela fazia essa pergunta: o que é ser branco para você? E eu trago esse exemplo para colocar aqui o quanto que algumas questões elas às vezes passam completamente desapercebidas. Então ela pergunta para uma pessoa em situação de rua: o que é ser branco para você? E essa pessoa, ela diz o seguinte: que ser branco é poder entrar no shopping para poder tomar água, para poder se lavar no banheiro. Então essa pessoa branca, ela tem essa possibilidade, porque ainda que ela esteja em situação de rua, maltrapilho, mal cheiroso, desorganizado, às vezes barbudo, ela consegue entrar no shopping porque ela é um corpo branco. Enquanto corpos negros, eles são distanciados desse lugar. Eles não podem habitar esse lugar, eles são afugentados imediatamente pelos seguranças, que têm esse treinamento, né? Eles têm essa tratativa como forma de proteção daquelas pessoas que estão transitando naquele lugar. Mas veja, é importante a gente pensar o quanto que pessoas, então, na mesma condição, então duas pessoas, né, uma negra e uma branca, vivenciando essa condição, né, de vulnerabilidade, estando então morando na rua, elas são enxergadas de formas diferentes pela sociedade. E aí eu falo, né, não sei se vocês se lembram do caso do mendigato, né, aquela pessoa em situação de rua, era um homem branco, loiro, que foi amplamente cuidado, né, então as pessoas tinham o cuidado de prestar atenção nele, trazer alguma coisa para ele, uma doação, de forma que ao longo, né, desses últimos anos, e aí recentemente eu estava fazendo essa busca, né, estava fazendo essa verificação, qual que era a condição dessa pessoa, né, que foi considerado um mendigo, gato, e que foi tão amplamente ajudado, e aí hoje ele é dono de empresa, ele é casado, ele tem seus filhos, né? E aí eu fico pensando quantos
Quantas pessoas em situação de vulnerabilidade, quantas pessoas negras se encontravam na mesma condição, mas não foram lembradas, não foram ajudadas. Isso porque os olhos da sociedade já acostumaram a ver as crianças negras, os meninos negros, os jovens negros, as meninas negras, jovens que vivem nessa situação, crianças que vivem nessa situação de rua. Então esses corpos eles já estão lá invisibilizados, ao passo que quando existe essa mesma condição para uma pessoa branca, ela não é entendida como ocupante deste lugar, E as pessoas querem que ela saia desse lugar porque, enfim, esse lugar de vulnerabilidade, de subalternidade, ela é associada às pessoas negras e não às pessoas brancas. Precisamos pensar sobre isso. Então, obrigada, galera! Espero poder ter contribuído um pouco para a reflexão de vocês nessa semana da consciência negra da Sercom. E digo, se a coisa está preta, é porque a coisa está boa. Até mais!